na questão ali do que a Vanessa pontuou sobre o ambiente acadêmico, né? Sobre esses desafios que ela enfrentou e que também não deixa de ser alguns dos desafios atuais que a gente enfrenta também. Eu gostaria que tu, então, comentasse, Vanessa, como que foi? O que tu fez para não desistir? Ao que tu se agarrou, digamos assim, para não desistir do curso, para continuar, mesmo com todas as dificuldades, mesmo não tendo nenhuma menina para fazer essa troca, porque dentro desse projeto que a gente está desenvolvendo, né, nos primeiros encontros, a gente viu o quanto as meninas tinham a falar, o quanto elas gostariam de ser ouvidas e também o fato de, eu tô sofrendo, tá difícil, eu não tô desistindo porque não dá pra desistir. E ver que não é só o teu sentimento, mas é que é de outro, da tua colega também. Mas tu não teve muito essa troca, então o que tu fez assim pra realmente, não, eu não vou desistir do curso, tá difícil, mas eu vou continuar. Eu acho que nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de pensar em desistir. Não, nunca foi uma possibilidade, assim. E ah, apesar de. Eu tinha essa dificuldade em relação a amizades, enfim, a ter mais. A ter um grupo, né? Então chegou um determinado momento em que a faculdade ela já não era mais o lugar onde eu ia para trocar ideias, não era um lugar onde eu ia encontrar os meus amigos. Ele era um lugar onde eu ia fazer uma disciplina, né? Então, isso. E aí eu ia achando recursos para cada disciplina para me auxiliar nela, né? Então, de fazer ir anotando esquemas para mim depois poder reentender, olhar o que era aquele conteúdo, poder buscar auxílio. Aí eu não tinha muito auxílio, talvez. Em algumas turmas eu conseguia ter trocas ali com alguns colegas, né? E em algumas turmas eu conseguia, nesse grupo que eu tinha de amigos, de que a gente tinha se perdido em turmas, mas eu conseguia pedir ajuda para eles. Então o Gui Borges era alguém que ele era nossa referência, né? Então muita coisa eu quando não estava entendendo o conteúdo, pedia para ele me dar uma aula particular. E aí ele ia, me dava aula particular, me explicava, buscava horário de atendimento de alguns professores quando não estava entendendo nada. Ah, não consegui participar de grupos de pesquisa, de projetos. Essa outra vivência do campus eu não consegui ter. Mas era isso. Em determinado período. Porque assim, eu fiz o técnico e a graduação. Quando eu estava no terceiro semestre do técnico, eu passei para graduação. E na minha cabeça, eu não podia desistir também de nenhum. Não fiz umas escolhas muito certas naquele momento, mas naquele momento não era uma opção eu desistir de nada. E me trouxeram frutos também. Então, eu fiquei. Só que eu só tinha um turno disponível, porque eu trabalhava os outros dois turnos. Então, eu comecei a revezar, fazer um pouquinho de disciplina de cada um. Então, por isso que eu logo fui perdendo turma, né? E, e ainda para ajudar o técnico, era um técnico, tinha um currículo bem punk, aquele técnico. Mas, concluindo o técnico, eu passei no meu primeiro concurso com o técnico. Então, assim, tudo me trouxe algum fruto, né? E aí, no momento que eu passei no primeiro concurso, aí já era. Eu trabalhava em Erechim no primeiro concurso. E então eu dava 1h30, 2 horas, 1h30 de viagem. Então, ali nessa 1h30 de viagem de ida e de volta, eu ia estudando, meu TCC eu fiz nessas baldeação, né? Aproveitando o tempo. Então, infelizmente, assim, são concessões que a gente tem que fazer para conseguir chegar no objetivo, né? Eu tinha um objetivo que eu queria me graduar e eu sabia que eu ia mudar de vida a partir da graduação. Eu tinha isso definido na minha cabeça, então nada me fazia
Não era uma escolha eu não chegar naquilo. Muito bacana ver isso como exemplo, porque a gente sabe que o curso de ciência da computação em qualquer faculdade a gente entende que não é simples, mas o curso ele tem seu merecido grau de dificuldade. Então, ver mulheres que estão aqui hoje como referência dentro da faculdade, que tiveram uma trajetória que não foi fácil também, entender que nada vem de forma fácil. Que bom se alguém conseguiu, mas convenhamos que é mais difícil o curso e ver que hoje vocês estão aqui dizendo para nós que dão frutos essas escolhas, esses desafios que se enfrentam e que dá certo, que a gente precisa não desistir e continuar. E então, fazendo esse parêntese dentro dessa transição do meio acadêmico, do ambiente acadêmico, com a entrada no mercado de trabalho, como é que foi essa transição? Vocês sentiram muita dificuldade? Vocês já pontuaram um pouco ali, mas foi muito difícil entrar no mercado? Vocês notaram muita diferença? Sentiram algum preconceito? Ouviram alguém, alguma colega de trabalho sentir essa hostilidade no mercado? Como é que foi essa transição? Eu vou começar. Então, como eu falei, eu sempre fui muito bem amparada por outras mulheres, né? Então, quando eu acabei a graduação, eu já estava estagiando com uma professora, né? Com uma professora que tinha empresa. Então, para mim, foi só acabar o estágio e assinar a carteira. Né? Eu já me achava o máximo, porque eu já tinha trabalho, né? Já viajava para atender clientes, né? Já tinha toda essa bagagem. Então eu não senti dificuldade e nem senti preconceito, porque eu estava trabalhando para uma empresa em que a dona era uma mulher, né? Então quando eu fui para o mestrado, eu fui ser orientada, tá, no caso mesmo fazendo mestrado em educação, eu fui orientada por uma mulher. Quando eu fui para o doutorado em ciência da computação, né, mesmo sabendo que eu tinha muita dificuldade por não ter feito mestrado em computação, ter feito mestrado em educação e voltar para a área da computação, mas assim, eu tinha como base a minha orientadora, que era mulher na computação. Então, se ela, digamos, não tinha a opção de desistir, né? Ela sempre olhava para mim e dizia assim: desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Eu lembro que ela sempre me falava isso. Então, eu acho que é importante essa questão de a gente tentar as pessoas que nos dão força, né? A Vanessa falou, seja essa pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, né? O Gui, né? No doutorado eu sempre procurava, né? Me achegar às pessoas que me deram força. E no mercado de trabalho, eu acho que a gente tem que, na graduação, no mercado de trabalho, a gente tem que saber se juntar aos bons, né? Como eu cheguei de Minas, né? Do congresso, né? É junto dos bons que a gente fica melhor, né? É junto do bom que a gente fica melhor. Então a gente tem que aproveitar, aproveitar as oportunidades, né? As relações e tentar se chegar às pessoas que nos ajudam, que a gente pode ajudar para fazer com que esse trajeto, né, esse percurso, seja da graduação, seja da entrada no mercado de trabalho, seja no mestrado, seja no doutorado, seja mais fácil, né? Seja menos sofrido, né? Porque tudo no coletivo fica mais fácil, né? Tudo no coletivo fica mais fácil. Então, também acho que é um movimento que eu aprendi de você se tornar vulnerável e pedir ajuda. Seja
para tua chefe, que é dona da empresa, seja para tua professora lá do doutorado, seja para o teu colega, né, de trabalho. Ah, desculpa, eu não entendi. Me explica como que funciona, né? Então eu acho que muitas vezes também a gente tem que se deixar ser um pouco mais vulnerável, ou sei lá que palavra, e também, né, tentar se agregar, se juntar às pessoas, porque a dificuldade não é só, a gente muitas vezes fica com medo, essa dificuldade é só minha. Não é só tua, né? Eu não tô aprendendo algoritmo, só eu que não entendo, não, é 80% da turma, né? Então, eu acho que as pessoas têm que procurar conversar, né? Falar das suas dificuldades, chegar pro colega e dizer, você tá entendendo isso daqui? Você entendeu? Né? Eu acho que é um caminho. Muito Passa bom, adiante. Eu já tinha comentado um pouquinho como é que foi essa transição, né? Eu não estava trabalhando assim como a Carmen, né? Eu terminei a faculdade e aí eu recebi essa proposta de trabalhar nessa empresa que nunca uma mulher tinha trabalhado enquanto programadora, né? Então eu senti uma certa resistência ali, como eu comentei. Posteriormente eu fui trabalhar numa outra empresa e aí já era mais equilibrado entre mulheres e homens, então foi um pouco mais tranquilo. Mas uma coisa que eu queria relatar, como a Carmen falou, né, as referências são muito importantes na nossa vida. E eu, durante a graduação, foi ali que já surgiu o desejo, a intenção de seguir na docência, né, lá na graduação ainda, em função de uma professora, né, de uma professora, uma mulher. Mas, assim como a Vanessa falou, a minha graduação, se não fosse o crédito educativo, eu não podia ter cursado. E aí, quando eu terminei o curso, eu precisava ir trabalhar, enfim. E tinha toda uma questão familiar também, na época não tinha nenhum curso de mestrado ou uma especialização que a gente pudesse na sequência para pensar na docência, né? Então, do mercado de trabalho. Mas eu tinha aquele desejo, né, de seguir na área da docência. Claro, muito por essas referências, eu venho de uma família, minha mãe é professora, meu esposo é professor, tudo isso acaba também, de certa forma, influenciando um pouquinho. E esse desejo estava ali, de um momento que tiver alguma oportunidade, eu vou agarrar, né? E aí, em 2000, eu comecei uma especialização, acho que foi uma das primeiras especializações que teve na UPF, na área de informática. E foi a partir dessa especialização que eu tive a oportunidade de começar na docência na própria UPF. Depois eu posso contar um pouquinho mais sobre isso, mas isso é um pouco, para trazer um pouco isso que a Carmen fala, né? Não é fácil, nunca é fácil. Cada um tem a sua trajetória e as suas dificuldades, né? Então, embora eu tivesse esse desejo, não tinha como fazer naquele momento, eu tive que esperar. Mesmo depois, quando eu fui para o mestrado, eu fui fazer o mestrado trabalhando, eu tinha que viajar, passar 2 noites da semana no ônibus. Às vezes a gente sabe que, como vocês disseram, não tem a opção de desistir, mas que às vezes passa na cabeça da gente pelas dificuldades que a gente está enfrentando, passa, meu Deus, o que eu fui fazer, né? Eu estou aqui agora. Mas é a persistência, né? Acho que essa é a palavra. Nós acabamos nos demonstrando fortes e persistentes diante de todas essas dificuldades, os obstáculos que vão surgindo no caminho, isso nos fortalece. E eu sempre digo, né, chegar uma hora que a gente tem que colher um pouco os frutos de tudo isso também, né? Eu estou esperando começar a colher a partir de agora. Né? Mas é a persistência, e a gente tem que ir juntos, e tomando pessoas como referência, pessoas que possam nos dar o suporte nesses momentos que a gente precisa. Eu lembro assim, também, durante o meu doutorado, foi bastante difícil. Eu tive uma co-orientadora, uma professora assim, nossa, para mim ela foi muito importante. Então, uma pessoa que me deu bastante apoio. Então, essas pessoas, a gente buscar ajuda, procurar essas referências nesses momentos nos ajudam a persistir. Então, realmente, acho que essa fala da Carmen também faz algo bem importante nas vivências. Perfeito. Inclusive, falando essa parte de referência,
Aí uma das ações muito bonitas, né, que aos pouquinhos a gente tem que fortalecer essa ação, é justamente esse amadrinhamento, né? Entende que a ideia é justamente isso, né? Criar esse guia de referência mais próximo, né? Eu, para entrar na área não foi difícil. Entrar na área, na verdade, era bem fácil na época. E ainda foi uma oportunidade, né? Eu saí do salão. Eu tava. Eu já tinha saído, que sempre que surgia alguma oportunidade, eu tentava sair do salão. E aí eu tentei ir pra. Eu tava de. Era office boy, office girl, mas inclusive tava na carteira lá como office boy. Eu era de um correio, de uma franquia do correio na época. E aí eu entrei no IF em 2008, início de 2008. Metade de 2008 eu já consegui o primeiro estágio na área, então assim, já mudou muito esse cenário. Eu comecei a ir para dentro da área, mas aí o meu problema ele não foi conseguir nada, mas ele era o conseguir crescer dentro dos lugares. Aí que eu vi uma grande dificuldade. Chegava gente, passava gente, e essas pessoas conseguiam ascensão e eu não. Então, eu acabava no meu primeiro, nesse primeiro trabalho, o meu trabalho ele acabou se direcionando muito mais para um trabalho de secretária, apesar de ser a menina do TI, mas indiretamente meu trabalho era um trabalho de secretária. E então, eu ainda fiquei um bom tempo nesse lugar, mas na sequência eu vi que aquilo eu não ia conseguir mudar a visão deles sobre mim e eu não ia conseguir ter um crescimento ali dentro, né? Aí fui para um outro lugar muito legal que estava começando, uma ideia, isso lá em 2011, estava começando uma ideia de uma empresa com uma metodologia estilo Google, então com marketing digital, com videogame. E embora presencial eu era a única menina, não me sentia nem um pouco deslocada ali dentro. E já em 2011 já tinha algumas pessoas que trabalhavam remoto. Então era uma empresa muito legal. Só que como eles estavam começando, e eu não consegui me manter ali. E aí acabei voltando para uma outra empresa que me chamou para a área de suporte, que era o que eu tinha muita experiência. Mas aí voltei para essa ideia de quase uma secretária, né? Em que eu ficava ali era suporte remoto, então era ali com headphone o dia inteiro, conectando nas máquinas, acesso remoto, olhando. Então aquilo não me vibrava o coração, aquilo não era o que eu queria. E não via nesses lugares, então tanto nos dois lugares que eu comentei, assim, eu não vi crescimento, não vi possibilidade de crescimento. Aí eu não sei se era o cenário da empresa, se tinha essa questão com dificuldade de visualizar talvez uma mulher num cargo de programadora, que era o que eu queria ser, ou se talvez fosse algo muito mais meu nessa síndrome de impostor, né? Em que a gente se coloca nessa eu não sei nada e aí a gente repassa isso também, né? Então eu não sei qual foi o detalhe, mas senti muita dificuldade de crescer nos lugares. Depois, daí falando nessa síndrome de impostora, isso foi algo assim que minha graduação inteira me sentia que eu não sabia nada, que todo mundo sabia tudo e eu não sabia nada. A mestrado também. No doutorado, pelo menos, eu tinha amadurecido um pouco. Continuei com a síndrome, mas aí eu tinha coragem de conversar. Aí tinha passado essa coisa de vergonha, enfim, aí eu conseguia ter essas referências e conversar e fazer isso, bem isso que a Karen tá falando, né? Terminava uma aula, juntava um grupo de alunos, colegas, vocês entenderam que eu não entendi nada.
Que eu vou- Ah, não, entendi. Então tá, vamos marcar um horário ali, vamos explicar. E aí eu conseguia ter uma outro perfil, né? E isso me ajudou muito. Mas o doutorado, com certeza, foi meu momento mais difícil, mas também em que eu acho que eu tive mais amadurecimento nessa parte. É isso, eu não sei agora, até se agora relatando assim, lembrei de algumas meninas comentando sobre isso. Não sei se para ingressar, mas nessa dificuldade de crescimento dentro das empresas. Não sei como que vocês viram como é que vocês sentiram isso, ou se vocês ouvem alguns relatos sobre. Sobre ainda retorno que você não sabe, né? A gente demora um tempo porque a gente acha que é a única que não entendeu nada mesmo. Então eu vou ficar, não vou mostrar minha fragilidade, né? Aí eu cheguei, você entendeu alguma coisa? Ela, pode ser. Então você estuda comigo? Porque eu não entendi nada. Então, essa coisa da gente é importante, né? Da gente conversar, de socializar. Agora, sobre assumir cargos, né? Isso é uma coisa que não é só na área da computação. Eu acho que em todas as áreas ainda as mulheres não possuem cargos. É só olhar na política, né? Na política, quem são as mulheres? Ah, a mulher não gosta de política, não é, né? Não sei, até eu participei de um estudo há um tempo atrás sobre as mulheres que ocupam cargos de coordenação no IFSUL. Vamos contabilizar, né? Nós passamos via concurso, né? Mas muitas vezes os cargos são via convite, né? Então, e geralmente a grande maioria são ocupados por homens, né? São poucas as mulheres, elas não têm um perfil, de repente elas não se sintam suficientes, né? Não sei, é outra coisa. E nas empresas a gente observa também, né? Que geralmente quem está no cargo são poucas as mulheres que estão em cargos de chefia, né? Que geralmente é onde a empresa é chefiada por mulheres, né? Vai ter mais mulheres ali na gerência, na direção, né? E onde o dono da empresa é um homem, a gente vê se perpetuando, assim. Acho que é algo que eu observo. Sim, acho que ainda nós mulheres precisamos ocupar os cargos de chefia, de coordenação, para abrir caminho para as pessoas mais jovens. Parabéns, Vanessa, por ter assumido a coordenação. Verdade, parabéns, Vanessa. É como a Carmen falou, nós precisamos ocupar os espaços, né? Às vezes a gente até, de certa forma, se acomoda por não querer comprar algumas brigas, vamos dizer assim, né? Não se colocar em alguns lugares que você possa se desgastar, né? Mas é importante que a gente tenha mulheres com força para enfrentar esses cenários aí também e assumir funções. Só assim a gente realmente consegue abrir caminho para os outros que vêm depois, né? Então, e temos que nos fortalecer. Também é bem isso, né? Também tendo o apoio de outras mulheres. E não só mulheres, a gente também antes falou, né? E tem muitos homens que nos apoiam e que não tem essas diferenças, né? E temos que trazer eles para junto também, né? É bem importante nesse sentido. Eles não. Digamos assim, os homens têm suas esposas que almejam cargos de chefia, eles têm as suas filhas que logo estarão no mercado de trabalho ou já estão querendo cargos de chefia. Então, nem todo homem nos olha assim com aquele aspecto, não vai ser tão boa quanto um homem, né? Então, acho que E às vezes a gente de alguns aquelas coisas que são bem sutis, né, Carmen? Assim, não ouve, né? Não dá o respaldo para as ideias das colegas.
Mas enfim, são coisas que a gente precisa aí superar e juntas tem a força, né, para continuar. Então, também parabéns aí, Vanessa.